Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, na nossa conversa, nós vamos ter aqui o nosso irmão Alan Arraes, meu irmão duplo, irmão duplo. Vamos aqui convidar o Alan. Convidando o Alan aqui para entrar na nossa live. Boa noite, Valnei. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Tá aqui. Uma satisfação, Alan, tê-lo aqui nesse espaço do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Estamos aqui recebendo todos os amigos, né, do coletivo Girassóis, todos os companheiros do movimento espírita, simpatizantes. É uma grande alegria desfrutar esse espaço. Esse espaço, Alan, nós estamos procurando trazer à tona assuntos da atualidade para uma conversa em torno da doutrina espírita, que a doutrina espírita tem a nos colocar, né, sobre esses assuntos da atualidade, assuntos que nos incomodam, assuntos que nos atingem, coisas que precisamos trazer à reflexão à luz da doutrina espírita. Né? Ótimo, muito bom. E aí, seja bem-vindo ao nosso... Muito obrigado. Falava há pouco, você é um duplo irmão, né? Irmão consanguíneo e irmão de doutrina, né? Isso mesmo. Então, uma alegria tê-lo aqui, porque sempre estamos juntos, né, nas nossas reuniões familiares, mas nos últimos tempos, por conta da pandemia, os nossos contatos estão sendo muito mais assim, né, por telefone. É verdade. Isso. Virtuais, né? Virtuais, né? É. Bom, Alan, na conversa de hoje, e aí fique bem à vontade, né? É um bate-papo, é uma conversa. A ideia é nós conversarmos um pouco sobre as questões do mundo de regeneração, a pandemia, né, que tanto nos afeta nesse momento, a questão do negacionismo, é algo que incomoda tanto, né, algo tão absurdo em pleno século XXI, mas é algo que a gente observa no mundo em que a gente está vivendo, não é um fenômeno restrito ao Brasil, é algo que a gente observa em muitos países, e é justo a gente trazer esses assuntos, né, os desencarnes coletivos que estão acontecendo. Desde já, aqui a gente presta solidariedade a quase 380 mil pessoas que desencarnaram no Brasil por conta da pandemia. São 380, né, quase 380 lares em dor, né, das famílias nesse momento atingidas de uma forma muito dura, um desencarne, às vezes, de pessoas jovens, de pessoas que ainda tinham, né, toda uma existência aí pela frente. Então, a nossa solidariedade nesse momento de dor a tantas famílias, né? A gente tinha esse espaço também para prestarmos a nossa solidariedade a todos esses irmãos em dor. Então, é assim, são esses temas aqui que a proposta da noite, talvez não dê tempo, né? A ideia é a gente ficar aqui 1 hora, mas vamos ver, né, o que a gente pode aqui conversar, e eu deixo para você para as suas considerações iniciais aí, o seu boa noite, tá? Para a gente iniciar. Eu queria agradecer o coletivo Girassóis, na sua pessoa, Alex, pelo convite, muito honroso. É um prazer enorme
estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos que estão nesse momento, os que vão entrar. E realmente tem sido muito gratificante essa descoberta, graças à pandemia, né, dessas atividades virtuais. Todas as casas espíritas, a gente, quando logo que começou a pandemia, a gente ficou assim um pouco atordoado, porque de repente paralisou essas atividades presenciais, mas logo a gente foi descobrindo essas plataformas, e o fato é que a gente tem trabalhado em dobro, muito mais. Eu nunca trabalhei tanto como nesse período da pandemia. Atividade praticamente todos os dias. Eu estou fazendo uma live toda segunda-feira, eu tenho que preparar essa live, tenho que pesquisar, tenho que estudar. Então, é uma oportunidade de estudo que a gente está tendo, de se enriquecer mais. Então, uma boa noite a todos e são muito oportunos esses assuntos elencados aí para a gente discutir à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita é filosofia e é ciência também. E tem uma acusação aí de alguns irmãos do movimento espírita que o espiritismo no Brasil tomou uma feição muito igrejeira, né? Ou seja, visa mais o aspecto religioso. E o espiritismo não é só religião. Tem um aspecto religioso, mas tem filosofia e tem religião. Então, discutir esses assuntos à luz da doutrina espírita é a gente praticar o espiritismo na sua íntegra, como Allan Kardec pensou. Maravilha. Alan, mundo de regeneração. Por conta da pandemia, desses meses aí que nós estamos sofrendo esse fenômeno aí a nível mundial, né? Pandemia, no meio espírita, a gente vê assim uma verdadeira enxurrada de mensagens, associando muito o momento da pandemia àquilo que a doutrina espírita coloca nos seus estudos, né? Kardec coloca nos seus estudos a progressão dos mundos, e a ideia de que o planeta Terra, que seria um mundo de provas e expiações nessa classificação, e vem desde os mundos primitivos, passa aos mundos de provas e expiações e chegaria ao mundo de regeneração, e lá na frente os mundos felizes, né, os mundos celestiais. Mas é muito conhecido no meio espírita a ideia de que nós estamos nesse momento de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas a gente vê, por conta da pandemia, uma verdadeira enxurrada de mensagens, né, de colocações, associando muito a pandemia a esse momento de transformação para o mundo de regeneração. E observa-se muito a conotação, assim, quando se fala em mundo de regeneração no meio espírita, uma conotação muito assim de apocalipse, né? De apocalipse. E eu gostaria de começar a nossa conversa sobre isso aí, porque apocalipse é uma visão das religiões tradicionais e que não guarda muita relação com regeneração. O mundo de regeneração, na visão da doutrina espírita, está associado à ideia de progresso, e não à ideia de fim, né? Não a ideia de fim, não a ideia de castigos, não a ideia de julgamentos, né? Mas um processo de transformação, de mudança, de progresso. E, aliás, essa palavra progresso é algo muito forte, né, na doutrina espírita. Então, eu queria ouvir de ti, assim, primeiro, a nossa conversa aqui sobre essa questão de mundo de regeneração e apocalipse, né? Não é muito bem isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Isso. Eu falei nesse instante que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, qualquer ciência requer estudo. Então, nós precisamos estudar mais. Nós, na doutrina espírita, aqui no Brasil, estudamos muito pouco ainda, muito pouco. Aí dá margem a esse tipo de especulações, de misticismos, tudo que tem surgido nos momentos. Essa questão do mundo de regeneração, da transição planetária que fazem tanto, só o Divaldo já vai na quinta obra sobre
planeta, essa transição, né, planetária, né? O último livro que ele lançou agora em dezembro, No Rumo do Mundo de Regeneração, me parece que é. Agora em dezembro do ano É passado. isso aí. Isso. Então, o Kardec ele se apegava muito a essa questão didática. Ele era um pedagogo por excelência. Então, didaticamente, ele fez uma classificação, lógico que junto com os espíritos codificadores, que o intuíram. Os planetas passariam por 5 fases. Planeta primitivo, que se presta às primeiras reencarnações dos espíritos. O planeta de provas e expiação, que é o que nós estamos, a Terra, que é o segundo na escala. Você vê que a Terra não é essas coisas todas, não. É o segundo na escala. Provas de expiação, ou seja, a característica é que existe o bem, mas o mal ainda prevalece sobre o bem. A gente está vendo aí, diariamente, na mídia, constatando isso. O planeta de regeneração, que é o terceiro, que nós estamos nessa fase, desde a obra básica, Kardec já citava que a gente estava nessa fase de transição. Olha, há 160 e poucos anos atrás, Kardec já falava isso, que nós estávamos numa transição planetária. Aí depois vem os planetas felizes ou ditosos, que Kardec chama, que são espíritos que mais têm uma certa evolução, tudo. E o quinto seria os planetas puros, onde habitam os espíritos livres das reencarnações. Então, foi uma coisa solidária. Então, o processo de evolução, ele é contínuo. Ele é contínuo. Não existe assim uma parada abrupta. E quando se diz nós estamos numa transição planetária, a impressão muitas vezes que a gente tem é que hoje é planeta de prosperação, aí, puf, amanhã vira um planeta de regeneração. E não é assim. É um processo contínuo. A natureza não dá saltos, já dizia André Luiz. É um processo contínuo. Então, isso vai se dando essa depuração. Espíritos arraigados no mal estão tendo suas últimas oportunidades, segundo dizem os espíritos, e eles vão desencarnando, não vão voltando mais, e vai reencarnando espíritos mais comprometidos com o bem. Então, é assim que vai se dando essa depuração, a ponto de um belo dia, a maioria já prevalece o bem sobre o mal, e nós estamos em pleno planeta de regeneração. Então, não tem nada de fim de mundo. Então, essas mensagens, como você citou, Alex, essas mensagens apocalípticas, não tem nada a ver com o espiritismo. Se muitos irmãos estão replicando essas mensagens nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, às vezes eu fico me perguntando, às vezes a pessoa acho que não para pensar. Vê uma mensagem daquela e replica imediatamente. São as fake news do mundo espiritual, muitas vezes, né? Fake news está na E moda. tem muita, viu? Do jeito que tem fake news de encarnados, que está nos causando tanto mal, existem essas fake news do mundo espiritual. Jesus diz no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então, o espírito desencarnou, ele não vira santo, não vira demônio, é o que era aqui no plano físico. Então, se aqui na Terra ele gostava de fazer esse tipo de coisa, pregar peça e dizer mentira, lá do outro lado continua do mesmo jeito. Então, Allan Kardec é muito claro, tanto no Livro dos Espíritos, principalmente no Livro dos Médiuns. Ele trata muito sobre essa questão das mensagens. Então, é interessante que, do jeito que ele classificou didaticamente os planetas, em termos de evolução, ele também classificou os espíritos didaticamente, em termos de evolução. Ele foi mais sucinto. Os espíritos teriam 3 classes. Aqueles espíritos imperfeitos, que estão muito mais ligados às coisas da matéria. Então, são os espíritos imperfeitos, seria a 3ª classe. A classe do meio, que é a segunda, são espíritos que já estão mais ou menos, já estão mais ou menos comprometidos com o bem, mas ainda tem uma certa influência da matéria. E a primeira classe são esses espíritos puros, que já se libertaram da influência da matéria, inclusive das reencarnações, não precisam mais reencarnar. E esses espíritos, no caso aqui na Terra, nós teríamos mais os da primeira classe, da 3ª classe, aliás, que são os espíritos imperfeitos, e alguns bons, espíritos bons. Então, esses espíritos imperfeitos que estão do outro lado se valem de médios invigilantes e médios vaidosos invigilantes, e eles ficam mandando essas mensagens. Então, qual é a característica dessas mensagens que a gente tem que usar o nosso senso crítico?
é saber se tem uma mensagem aproveitável, um conteúdo, que Kardec fala isso também, que não é importante a identidade do espírito, é importante é o conteúdo da mensagem. E a gente não está se prestando a isso. Havia o conteúdo aí. Às vezes vocês podem olhar essas mensagens, geralmente tem coisas óbvias, que todo mundo diz que nós estamos numa transição planetária, todo mundo já sabe disso. É, Dizem, quer dizer, coisas que não tem. Aí, às vezes, faz aquele negócio, E, infelizmente, a maioria de nós ainda gostamos dessas coisas sensacionalistas, apocalípticas, né? A teoria da conspiração que tem nessas... Rapaz, olha, tem uma mensagem aí que assina a enfermeira Ana Nery, me parece que foi na Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil. Essa mensagem eu já vi uns 3, 4 anos atrás. Ela vai e volta, feito o bumerangue, é. né? Aí tem É um outra que o fenômeno pessoal... do WhatsApp. Isso, do WhatsApp. Aí tem outra que é uma pessoa, uma mulher até da voz até bonita, uma mensagem de um espírito, lendo um áudio de voz, né? Um áudio, também no WhatsApp. Então tem São muitas muitas, né, dessas Alan? mensagens. São muitas, são É, muitas, são muitas. um ponto Então, interessante, Alan, sim, que é, a gente não vê muito essa reflexão no meio espírita, é que, assim, o mundo de regeneração, a visão lá dos espíritos que passaram a Kardec, é aquele mundo onde vai prevalecer o bem, onde isso. vai prevalecer uma nova ordem. E aí, se a gente verificar o mundo atual, nós ainda estamos, de certa forma, muito distantes, né, do mundo justo, do mundo onde prevalece esse bem. A questão das desigualdades sociais no mundo em que a gente vive ainda é algo muito marcante. As pessoas ainda morrem de fome, né? A fome está no mundo, concentração de riquezas, a violência. Então, são coisas que fazem parte do nosso mundo e que, de certa forma, nos dizem claramente que nós ainda estamos distantes daquele perfil, vamos dizer assim, né, traçado pelos espíritos, para designar um mundo de regeneração. Então, É essa coisa de verdade. associar uma pandemia a uma suposta chegada desse mundo de regeneração é uma certa forçada de barra, vamos dizer assim, para muito naquela coisa do apocalipse mesmo, né? Sinais, Isso, isso. fenômenos extraordinários, coisas chocantes, né, que vão acontecer, anunciando os tempos, né? É muito, Primeiro, muito vida. é verdade. Muito nessa vida. Falar em Apocalipse, a gente tem que entender também o que é o Apocalipse, né? Então, coisas apocalípticas, apocalípticas. Hum, O João, que é tido como o apóstolo mais querido de Jesus, era um adolescente quando Jesus, no apostolado de Jesus. Mas João depois fica exilado na ilha de Patmos, né? Diz que levou até Maria junto consigo, Maria, mãe de Jesus. E ele, já no final da vida, com 90 e poucos anos, ele escreve o evangelho dele, que é tido como um evangelho diferente de todos os outros. Os 3 outros evangelhos dizem que são evangelhos sinóticos, que são muito parecidos um com o outro. Alguém copiou um do outro, ninguém sabe. Mas o evangelho de João destoa totalmente. Aí ele, depois do evangelho, escreve o Apocalipse. Segundo o Emmanuel e outros espíritos, dizem que foi mediunicamente que ele recebeu essas mensagens que deu origem ao Apocalipse. E tem realmente essa visão de fim de mundo. Muitos estudiosos dizem até que se referia ao mundo atual da época. Mas, na interpretação espírita, o Apocalipse seria o fim de um ciclo, né? A gente pode até interpretar o Apocalipse como o final do planeta, dessa fase do planeta de provas e expiação. Mas o fim dos tempos não é o fim do planeta Terra. É lógico que o planeta, como todos, o planeta Terra e todos os planetas, um dia vai ter fim. Se você partir da premissa que tudo que nasce tem fim, se a Terra nasceu, foi formada pelo pó das estrelas, um dia ela vai ter fim. Mas só vai ter fim físico quando ela cumprir o seu papel. Olha, nós estamos ainda na segunda fase, passando para a terceira, Deus sabe quando, né? Como você falou há pouco, há indicativo que nós estamos ainda em pleno planeta de provas e expiação. É um processo que pode demorar décadas ou séculos ainda, e não tenhamos dúvidas.
Então, olha, nós estamos ainda, nada, vamos tirar isso de fim de mundo. Fim de mundo, que eu interpreto, é o fim da Terra, do planeta Terra. Acabou-se tudo. Acabou-se a humanidade, acabou-se tudo. Não é assim. Então, a Terra só vai acabar quando ela tiver cumprido o seu papel evolutivo, inclusive dos habitantes dela. Nós estamos ainda na segunda classe, passando para a terceira. Ainda tem mais outras classes aí para frente. Então, o planeta Terra ainda tem muita coisa a prestar em termos de evolução para nós, seres humanos. Né? Então, vamos tirar esse negócio de apocalipse e fim dos tempos. Fim dos tempos no sentido de ser o final dessa fase de pró-expiação, a gente pode até interpretar nesse sentido, mas nada de apocalipse, de fim dos tempos. Isso não tem sentido perante a doutrina espírita. Perfeito. Outro ponto, Alan, que eu, vendo essas mensagens, você falou também nos livros do Divaldo, né? Eu estou terminando de ler esse último livro dele, No Rumo do Mundo da Regeneração. Até agora eu não gostei nada, viu, do que eu li. Não, mas esse é assunto para outra conversa, tá? Isso é assunto para outra conversa e no meio espírita, alguém discordar de um livro de Divaldo, discordar de algum de pontos, né? Se aí existisse a Inquisição... Só fazendo um parênteses nesse livro, eu li esse livro. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu comprei até por engano esse livro, não ia comprar que eu achei ele muito caro, por hora. Mas só que eu estava olhando os livros na Amazon e cliquei em comprar sem querer. Não sei se foi sem querer, né? E o bicho veio, o e-book, no caso. Aí já que eu comprei, eu vou ler. Aí li. Tem uma coisa que me chamou, que no decorrer da história, não sei se você chegou nessa parte, o autor espiritual fala textualmente que o vírus, dando a entender que esse vírus foi espalhado pela China, coisa assim, entendeu? Eu achei uma coisa precipitada a parte dele, que não tem nada, apareceu na cidade da China, mas nada prova que foi na própria China que... São vários absurdos que tem no livro, são vários absurdos. Agora ninguém sabe se é do autor espiritual ou se é falha do médium. Agora, como você diz, né? Ora, se o Chico falhou, andou falhando, porque o Divaldo não pode falhar também. Todos os médios podem falhar. Todos. E não é nenhum demérito para o médium, nenhuma... não estamos aqui recriminando o médium. Faz parte da mediunidade. Faz parte da mediunidade. Entrarmos um pensamento de... não 100% fielmente, né, por conta do espírito, faz parte da mediunidade. Mas o que eu ia colocando, Alan, com relação a isso que incomoda nessas questões da pandemia no meio espírita, aquilo que a gente escuta, né, de mensagens, né, aquilo que a gente escuta por parte de espíritas, palestras, seminários, enfim, lives, é assim, aquele discurso de que a pandemia surgiu até como uma certa intervenção espiritual, né, para fazendo parte de toda uma programação desse início de mundo de regeneração, o início da pandemia como sendo uma intervenção, né, dos espíritos, né? Uma intervenção dos espíritos. Isso é algo totalmente absurdo, né? É algo totalmente absurdo. Alguns autores vão a entender isso. Eu já li até o seguinte, alguns autores... Quando, na verdade, assim, só terminando a minha colocação, né? Quando, na verdade, a pandemia, quando a gente analisa, é muito mais uma consequência da nossa sociedade, da forma como nós estamos vivendo, né? As pessoas ainda passando fome, se surgiu realmente na China, como você coloca. A China é um país rico, mas que tem comunidades paupérrimas, pessoas que passam fome, que ainda se alimentam de forma precária, né? A fome também está na China. É verdade. A concentração, as concentrações urbanas, as pessoas morando ainda em condições totalmente insalubres, a situação climática no mundo completamente em desequilíbrio. Enfim, é um conjunto de coisas que fazem parte do nosso mundo atual, que os epidemiologistas, todos eles dizem, né, que já estavam aguardando
eclodir a qualquer momento epidemias ou pandemias. No meio científico, é assim como certo. Se E não uma continuar. coisa escolhida pelos espíritos Exatamente. ou provocada pelos espíritos. Nessa linha de raciocínio que você está aventando aí, tem inclusive, dizem alguns autores espirituais, que estava previsto inclusive uma guerra nuclear para dizimar boa parte da Pelo amor humanidade. de Deus. E pela magnanimidade de Jesus, magnanimidade de Deus, eles aproveitaram a pandemia, que é uma coisa mais suave, apesar de ser muito doloroso, para fazer esse papel, né? Fazer esse papel. Mas aí, se continuar as coisas como estão, outras pandemias virão, infelizmente. Essa desigualdade social. As pessoas, por exemplo, moram em cortiços, em moradias totalmente desumanas, onde um cubículo com 10 metros quadrados tem 5, 6, 7 pessoas. Como é que essas pessoas vão, se uma tiver contaminada, com certeza todos vão ficar contaminados, porque não tem espaço. Não tem espaço. Aí você citou a questão questão ambiental, que é uma das causas da pandemia. Ninguém está explorando muito isso, mas Isso. o desmatamento, o aquecimento global. Então, as queimadas. Então, quando esses vírus, normalmente, surgem de onde os hospedeiros são animais silvestres. Animais silvestres ou até animais domésticos mesmo. Então, o que acontece? O vírus tem um hospedeiro que já, pela lei da evolução, já criou mecanismos que disciplina a sua multiplicação, a sua produção, né? Então, digamos que um hospedeiro é o macaco de um determinado vírus. Então, o macaco já desenvolveu métodos naturais que limita a produção desses vírus e não causa epidemia entre eles. Mas na hora que existe um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio ambiental, desmatamento, tudo, ou que o ser humano passa a manter muito contato com esses animais, silvestres ou domésticos, então ele se arrisca a contrair esses vírus. Então, os vírus têm o seu papel no processo evolutivo, e até importante. Mas quando eles estão no habitat, que não é o hábitat natural deles, causam um destroço, vamos dizer assim, aqui nos anos cearenses. O que está acontecendo agora. Porque há hipóteses que esse vírus, atual vírus do Covid-19, ele veio do morcego, é do macaco, é de animal silvestre também, como outros vírus que causaram também epidemias. Então, o problema ambiental é um problema muito sério. Quando se discute o problema ambiental, vê só esse aspecto mais econômico, né? Mas tem esse aspecto, pode causar, sim, pandemias e epidemias. No caso da China, que você falou há pouco, é um país muito populoso, um país que tem problemas ambientais sérios, que tem que administrar isso aí. Não é moleza você alimentar aquele tanto de gente. Então, eles têm outro problema que pode causar transmissão de vírus para o ser humano. É essa produção de animais em escala, criação de animais em escala industrial. Galinha, porcos e outros animais. Tudo isso. Aliás, aquela gripe aviária que teve recentemente, né? Foi transmitido através de galinhas, né? Então, esse problema ambiental também causa os problemas sociais, tudo isso. Então, se continuar desse jeito, se não houver um maior comprometimento das autoridades constituídas, no sentido de melhorar a condição do povo, a condição social do povo, e outra coisa, a questão ambiental também. Outras epidemias e pandemias, infelizmente, virão. É o que a própria Infelizmente. ciência prevê. Então, no meio espírita, né, para estarmos discutindo todos esses assuntos com essa ótica, né, e não, de certa forma, mascararmos as causas, né, desse triste fenômeno da pandemia
com essas visões já antigas, ultrapassadas, de apocalipse, de castigo divino, de intervenção espiritual, né? Então, motivo de nós estarmos abrindo esse espaço para esses assuntos da atualidade é exatamente para encararmos tudo isso de frente da forma como a doutrina espírita nos coloca, né? Com os conhecimentos que a doutrina espírita nos indica. Um outro ponto, Alan, aqui da nossa conversa, eu queria levantar aqui, a questão dos desencarnes coletivos. Sim. E também no meio espírita é sempre algo muito, um assunto que chama realmente muito a atenção, né? E estamos vivendo uma verdadeira tragédia humanitária. A gente pensar num país como o Brasil, com essa quantidade de desencarnes, famílias, às vezes, praticamente dizimadas, é algo duríssimo, né? É algo, assim, chocante, é algo de muita dor. E, claro que a doutrina espírita tem muito a nos colocar, né? Outro ponto em que eu vejo também nessas discussões espíritas, não abordar esse tema da forma a mais correta. A gente ouve muito ainda coisas do tipo de que tudo isso estava planejado, é a vontade de Deus, faz parte desse momento de transição, né? Ainda nessas colocações aí, né, que nós estamos conversando até agora. Mas, assim, será que todo mundo que está desencarnando estava realmente programado? Que nos coloca lá o Evangelho segundo o Espiritismo, muito claro, no capítulo lá que estuda, né, os bem-aventurados dos aflitos, Kardec, de forma muito lúcida, de forma muito lógica, nos coloca o seguinte: há sofrimentos relacionados a vidas anteriores, causas anteriores para os nossos sofrimentos, há os sofrimentos que nós, na presente vida, nós causamos com as nossas atitudes no aqui e agora. Parece que a gente, no meio espírita, se esqueceu disso aí. Esqueceram de todo esse ensinamento espírita. A ênfase que a gente vê muito é essa coisa do estava no planejamento, estão desencarnando e tudo. Será que todos estão desencarnando? Como se fosse um destino, né? Como se fosse um destino, né? Isso é um absurdo, essa coisa do fatalismo, né? Com certeza. A gente não pode generalizar nada na doutrina espírita. É lógico que pode, em algumas situações, pode ter alguns aspectos de desencarne coletivo. Mas como você frisou, muitas causas dessa próxima existência. A pessoa saiu sem máscara, a pessoa foi para baladas no final de semana, todo mundo provocou ajuntamento, não manteve distância, entendeu? Foi lá para o cercadinho lá do presidente Bolsonaro, exatamente, sem máscara, conversando. Sem máscara, conversando. Está se expondo. Está se expondo. Está se expondo, então a pessoa contraiu e desencarnou. Aliás, quando chega do outro lado, pode ser taxado de suicida involuntário, Perfeito. né? Pode ser Perfeito. suicida. Então, a gente pode dizer, a gente não pode generalizar, né? Tem situações que realmente pode ser um desencarne coletivo, né? Não, mas não, você não pode... Infelizmente, chegamos já a quase 380 mil mortos aqui no Brasil. A gente pode dizer que uma parte desses mortos foi por invigilância, infelizmente. A pessoa se arriscou, às vezes a pessoa não soube manter. Às vezes não é nem vigilância também, vamos dar um desconto. No caso dessa situação, a pessoa mora num cômodo, com 10 metros quadrados e tem 5, 6 pessoas morando ali dentro, todo mundo. Então, tem um que está contaminado sem saber e acaba passando para a família toda, e às vezes a pessoa acaba desencarnando. Então, você não pode dizer que uma pessoa dessa foi vítima do desencarne coletivo.
mas em algumas situações pode ser que seja. Então, o que é que seria o desencarne coletivo? Que a doutrina define. Então, são situações que você participou coletivamente, né? Cito muito a literatura espírita, aquele caso de um circo em Niterói, me parece que foi Niterói, no começo dos anos 60, que pegou fogo e morreram em torno de 300 pessoas, parece, né? Então, aí teve uma mensagem do Emmanuel, que disse que aquelas pessoas que desencarnaram, muitas participaram daqueles eventos em Roma, com as feras, mandando matar muita gente, tudo. Então, ele cita que, mas ele não disse que era todo mundo, né? Então, mas parte dessas pessoas, pelo menos, participaram desses eventos coletivamente. Então, contraíram, pela lei de causa e efeito, um karma coletivo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? São criadas situações, né, que eles se reúnem juntos e, pela lei de causa e efeito, acabam coletivamente sofrendo um gênero de morte violenta, como eles patrocinaram. Não obrigatoriamente idêntica, né, ao que aconteceu, porque não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, o desencargo coletivo é uma coisa mais ou menos desse tipo. Mas você não pode dizer que todos os 380 mortos aproximados até agora no Brasil, todos são desencargo coletivo. Uma parte pode ser, outra não. Então, a gente tem que fazer essa análise nesse sentido, né? Ou seja, a doutrina espírita nos dá todas essas ferramentas. É só uma questão de você sentar, fazer essa análise. Mas nós vivemos num mundo que a gente não pensa. Olhe, nós éramos para ser um dos povos, em todo o período da humanidade, mais intelectualizados que já existiu. Por todo instrumental que nós temos. A literatura, a própria doutrina espírita oferece uma literatura riquíssima. Nós temos a literatura rica, temos internet, que é uma maravilha, apesar de usarem a internet para muita bobagem, então aí entra no aspecto moral dos habitantes, né? Então, os vídeos maravilhosos, lives maravilhosas, mas hoje as pessoas têm preguiça mental, me desculpem a franqueza, a maioria das pessoas, né, fazendo justiça. Hoje, se você for divulgar um vídeo, você tem que dar o tempo do vídeo. Olha, é um vídeo de 3 minutos, de 5 minutos, senão as pessoas simplesmente não veem. Os textos nos blogs, tempo aproximadamente 6 minutos, senão as pessoas não leem. Às vezes é uma coisa importantíssima. Então, nós vivemos numa época que é a época que nos oferece o maior instrumental de aprendizado, mas, infelizmente, está sendo subutilizado. Nós não utilizamos. Então, a doutrina espírita nos dá uma riqueza. Kardec, na época, não tinha meios magnéticos, não tinha computador para digitar o seu texto. Era na pena, ainda era a pena. Eu acho que nem máquina de escrever na época tinha. E nem com isso ele se furtou a deixar uma obra riquíssima. Escrever a luz de vela, né? A luz de vela ainda mais. A luz à de noite, vela. né? E hoje, nós, com todo esse instrumental, a nossa obra é paupérrima. Nós não estudamos, não pesquisamos, não paramos sequer para fazer uma análise dessa, usando o senso crítico nosso, que nós temos que desenvolver mais. E aproveitarmos aqui, Alan, para enfatizarmos, né? Usarmos máscara, continuarmos a adotar o distanciamento social, né? Higiene. Essas medidas são fundamentais para controlarmos a pandemia. E vacina já para todos nós, né? Vacina já para todos nós. E mesmo antes de nos vacinarmos, durante a vacinação, após a vacinação, nós continuarmos ainda com todas essas precauções, né? É uma obrigação nossa, para nós, cada um de nós, darmos a nossa contribuição para minorar toda essa dor, né? Então, no meio espírita, deveríamos estar também enfatizando todas essas questões, e que nem tudo é planejamento, nem tudo estava na nossa programação, estava na programação daquele irmão que desencarnou, nem tudo, né? Não tem esse fatalismo que às vezes dá a entender determinadas mensagens
e colocações aí vinda de muitos espíritas, né? Aliás, tem espíritas desencarnando aí também, que poderia também entrar nessa catalogação aí que os bons espíritos colocam como verdadeiros suicidas, né? Muitos espíritas aí que não tomaram todas essas precauções, contraíram a doença, infelizmente a doença evoluiu para a fase mais grave, chegando ao desencarne, né? Então, é um outro ponto, né? Essa questão dos desencarnes coletivos e a ausência aí das precauções e tudo. A multidão de verdadeiros suicidas que hoje penetra, né, a vida espiritual. É algo que nós, espíritas, deveríamos estar com muito cuidado diante de tudo que a doutrina espírita nos ensina para agirmos, né, nesse momento tão grave, agirmos de uma forma mais direta, né? Estarmos mais atuantes, né, nessa propaganda do bem aí, né, na propaganda de todas essas medidas de precaução para levarmos outras pessoas a essa conscientização. Alain, essa coisa da ausência, né, das medidas aí de precaução, que muitos aí adotam, infelizmente, está muito também associada a um outro triste fenômeno que a gente observa no mundo, no nosso mundo aí, que é a coisa do negacionismo. De repente, a ciência, em pleno século XXI, está sendo questionada. A gente já se viu falar um negócio desse. Eu nunca imaginei viver um momento como esse. Né? Somos da geração aí, a nossa infância, na década de 70 aí, das campanhas de vacinação, né? Eu ainda tenho uma marcazinha no braço aqui, na campanha da vacinação, era pistola. Tipo uma pistola, né? Aquela pistola, uma marca, né? Isso. Sou desse tempo. A década de 70, a década de 80, de 90, campanhas, o Brasil, aliás, o Brasil foi um exemplo a nível mundial de campanhas de vacinação em massa. Doenças foram erradicadas aqui no Brasil por conta da vacina. E nunca se viu questionamento. E vacina foi desenvolvida aonde, por quem. A gente tomava a vacina, porque aquela vacina, ela foi aprovada, aquela vacina surgiu a partir de organismos sérios, de estudos, de equipes, de cientistas, enfim. Mas hoje, questionando vacina. E muita gente deixando de tomar vacina. Então, esse negacionismo aí, absurdo, né? Logo que surgiu esse movimento negacionista, eu fiquei assim, realmente, como você falou, a gente fica estupefato, né? Inclusive, nessa onda de negacionismo, tem alguns que defendem que a Terra é plana, que não tem nada que comprove isso. Pelo amor de Deus, isso aí foi comprovado aí que a Terra não é plana há muito tempo, logo depois acho que Ptolomeu, nem o Ptolomeu acreditava mais que a Terra era plana, né? Então, é coisa absurda. Então, e outra coisa, o pior é que não é coisa recente. O negacionismo vem de algumas décadas atrás. Mas sempre tem, eu já notei, que tem algo de interesse por trás. Por exemplo, a indústria petrolífera sempre negou que a questão do aquecimento global era balela, que não existe nada comprovado e tudo. Qual é o interesse por trás? Econômico-financeiro, né? Porque, segundo constata-se, um dos maiores causadores do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis, né? Então, interessa demais a indústria petrolífera manter esse status quo. Então, é um interesse econômico-financeiro. Mas, na África do Sul, de 1999 até em torno de 2008, o presidente de então e a sua ministra da Educação negou que existisse a AIDS. E o fato é que ainda hoje a África do Sul sofre muito com a contaminação da AIDS, parece que em torno de 20% da população. Eles negaram esse movimento negacionista, que é interesse político partidário.
E aqui no Brasil, esse movimento negacionista também, me parece que não é muita. Talvez tenha um aspecto econômico-financeiro, tem também, mas é mais o aspecto político. Então, esses movimentos negacionistas são, são anticientíficos, primeiro que eles não zombam da ciência. Você pode, o Einstein, por exemplo, contestou a física do Newton, mas ele formulou uma outra teoria. Então, a ciência você pode tranquilamente contestar uma teoria científica, uma hipótese científica, desde que você entre, como o Einstein fez. Derrubou a física clássica do Newton através da lei, a sua lei a primeira lei aí criou a física quântica com todo conhecimento que tinha de outros cientistas, tudo, né? A primeira lei da relatividade. Então, isso aí foi um marco na ciência, inclusive. Mas só que o movimento negacionista contesta a ciência e não oferece nada que respalde a sua negação. Então, isso é uma coisa simplesmente absurda. E isso é contrário ao espiritismo. O espiritismo não pode ser negacionista. Espírita que aderir ao negacionismo, eu não sei que espiritismo ele está praticando. Porque o Kardec deixava sempre bem claro que o espiritismo estava junto da ciência. Inclusive, na Gênesis, é muito citado esse trecho da Gênesis, que ele diz que se a ciência, algum dia, comprovar algo que vá de encontro a algum preceito espírita, que a gente abrace o que a ciência está propondo. Então, o espiritismo também é ciência. Então, o espiritismo é, sobretudo, anti-negacionista. Ou seja, está de braço com a ciência. Você citou a questão das máscaras, distanciamento social, é o que a ciência está recomendando e todos nós espíritos temos que abraçar isso aí. Que é o que a ciência está recomendando. Uso de máscara, vacinação. O Brasil é tradicional na questão da vacinação. Acabou com a poliomielite, foi extinta graças à vacinação, a varíola e muitos outros. O Brasil sempre foi considerado um país de ponta em ter vacinação. E agora, como você falou, tem segmentos que estão contestando a própria vacinação. E existe um outro fenômeno, tem pessoas que relutam em se vacinar, vacina a primeira dose, mas não estão indo tomar a segunda dose. Ou porque se recusam, ou porque acham que a primeira dose é o suficiente. E tem também um aspecto didático que você tocou aí, que mesmo quem for vacinado das 2 doses, continue fazendo distanciamento social, continue usando máscara, porque se, digamos, está em torno de 12 a 13% da população brasileira que foi vacinada. Se esses 12 ou 13% acham de repente que estão imunes e começar a se aglomerar sem usar máscara porque estão imunes, estão também induzindo os outros a fazer o mesmo. Sem contar que é até anticristão você fazer isso. Então, eu, por exemplo, eu já tomei a primeira dose, eu tenho idade para isso, né? Eu estou com 63, mas o Alex é bem mais novo que eu, viu, pessoal? É o irmão mais novo. Mas eu continuo do mesmo jeito que estava antes. E quando eu tomar a segunda dose, eu vou continuar do mesmo jeito. Usando máscara, mantendo o distanciamento social. Todos nós devemos fazer isso. E outra coisa, a vacina, qualquer vacina, não imuniza 100%. Mas uma vacina que imunizar 60%, 70%, já está de bom tamanho. Porque mesmo você contraindo o vírus, ele não é tão letal como é atualmente. Então, é realmente uma coisa incompreensível esse negacionismo, porque não tem respaldo científico. Não tem respaldo. Não existe. É negar por negar. Então, o interesse que tem por trás, quando se nega, é interesse político, partidário, ou outros interesses menos cristãos, eu digo até. E nós espíritas temos, como você colocou, é um absurdo a gente supor algum espírita ligado a essa onda de negacionismo. É um absurdo. É uma contradição assim gigantesca, né? De imaginar alguém que se afirma espírita e, ao mesmo tempo,
partidário aí do negacionismo aí, né? Um espírita terraplanista, é o cúmulo da contradição, né? E nós espíritas, né, temos que, diante de todo esse triste fenômeno aí no nosso mundo, enfatizarmos sempre a importância da ciência nesse momento. E aqui aproveitamos e louvamos aqui, né, a comunidade médica que vem prestando assim um serviço heróico, né, no combate à pandemia, né? A defesa aqui do nosso país, aqui do SUS, a gente tem que botar essa bandeira, né, de defesa do SUS, porque a gente está vendo no dia a dia o quanto é importante, o quanto está sendo fundamental, né, esse atendimento médico, né, o atendimento nas unidades de saúde, desde aquelas primeiras, né, da linha de frente, como a gente coloca, até os grandes hospitais, né, as grandes instituições, né, médicas, né. Então, nós espíritas, né, temos que fazer uma defesa muito, muito, muito grande, né, de toda essa comunidade científica, que é ela que vem nos dando condições de enfrentarmos essa pandemia, nos orientando e nos colocando, né, todo o conhecimento adquirido, aliás, conhecimento adquirido assim em tempo recorde, né? Antes, uma vacina para ser desenvolvida levava décadas. As vacinas contra a Covid foram desenvolvidas em tempo recorde. Graças ao quê? Graças à ciência, ao nível a excelência da ciência alcançada no século XXI, ao poder de comunicação, centros de pesquisa que estão interligados aí na rede de computadores, né, que mesmo estando, né, funcionando em regiões diferentes do planeta, mas estão trabalhando em conjunto. Então, graças a esse desenvolvimento, né, tecnológico, esse desenvolvimento científico do nosso século XXI, que nós conseguimos desenvolver uma vacina em tempo recorde. Infelizmente, as questões políticas do nosso país, as autoridades, né, as autoridades federais, presidente da República, ministros, atrasaram muito o efetivo combate, né, à pandemia no nosso país. E daí, infelizmente, estamos vendo aí as consequências. Mais de cerca de 380 mil mortos nesse momento, né? Pandemia, assim, praticamente sem controle. Então, nós espíritas deveríamos estar aproveitando todos os nossos espaços, todos os nossos estudos, para enfatizarmos nessa importância da ciência no momento em que nós estamos vivendo. Né? Nada de negacionismo, nada de desmerecermos, né, todas essas conquistas da civilização. É verdade. Às vezes, Alan, eu fico pensando assim, né, que talvez muitos espíritos aí reencarnaram, nós estamos vivendo também um momento como esse, de muitos espíritos ainda difíceis, né, arraigados a essas ideias, a esses tempos antigos aí, que estão reencarnados, e é um momento que nós que temos já a possibilidade de termos essa visão mais progressista da vida, né, do mundo, favorecido pela doutrina espírita, de nós tentarmos contrabalançar, né, toda essa onda no mundo, toda essa onda aí de coisas tão negativas. Temos essa responsabilidade no momento. Nós espíritas temos essa responsabilidade. Então, verdade. É isso aí, né? Temos que
atuar mais no momento para reafirmar tudo isso que a doutrina espírita nos coloca. Outra coisa também que a gente tem, que a doutrina espírita nos ensina, e ninguém está atentando para isso, é que será que, já me questionaram isso, não tem uma espécie de obsessão coletiva? Outro ponto, né? Outro ponto. Bem, mas Kardec, na Revista Espírita, tem alguns artigos dele que tratam, em alguns lugares, parece que na Alemanha, na Europa, que existiu casos realmente de obsessões coletivas, né? Naqueles lugarejos. Mas o fato de a pessoa participar de baladas final de noite, festas clandestinas, todo final de semana, é em todo o Brasil. Em todo o Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, tem as festas clandestinas, presença de 100, 200, 300 pessoas. Deu uma travada lá. Acho que a internet do Alan deu uma pequena travada aqui, pelo menos no meu. Caiu a conexão do Alan. Ver se ele entra novamente para ele concluir o raciocínio. Os negacionistas, e vemos isso em muitos espíritas, é algo que chega a ser incrível, né? Vamos ver aqui se o Alan entrou novamente. Tem um outro Alan aqui, mas é o Alan Sérgio. Bom, o Alan talvez tenha tido problema com a conexão da internet dele, que ele ainda não entrou. Queria convidá-lo novamente, somente para ele concluir o raciocínio, porque estamos nos aproximando também do tempo da nossa live. E espero que nessa nossa conversa, né, abordamos aqui muitos assuntos, a questão da a pandemia, que não pode ter, na visão espírita, aquela visão antiga de apocalipse, né? Nada de castigo, pandemia não é castigo divino, não foi escolha dos espíritos, não foi intervenção dos espíritos, conversamos muito sobre isso. Então, pandemia também como consequência dos desmandos, das desigualdades, né? Da nossa sociedade, da pobreza, da miséria, da situação climática ainda totalmente sem o devido respeito, né, pela nossa sociedade. Né? Conversamos muito sobre isso. Questão dos desencarnes coletivos, não tem que termos aquela visão fatalista, estava na programação, aquilo que a gente escuta às vezes muito no meio espírita, né? Não, não é nada de fatalismo, não é nada de nem todos estão desencarnando por conta de programação. Há causas dos sofrimentos atuais, há causas de sofrimentos anteriores. Conversamos sobre isso. Né? Muitos estão desencarnando pela sua imprevidência, por não tomarem as precauções,
por se aglomerarem, por não usarem máscara, né? Por se recusarem à vacina. E aí, estávamos conversando nesse último ponto da conversa, exatamente sobre essa coisa absurda do negacionismo, que a coisa da recusa à vacina, do questionamento à vacina, e tudo isso, a doutrina espírita tem elementos, né, tem conhecimentos a nos passar, em que podemos bem nos conduzir nesse momento da pandemia, melhor nos conduzirmos, e atuarmos de uma forma mais direta, mais objetiva, em função do bem, buscando auxiliar, ajudar todos no respeito, né, à vida, no respeito às precauções, aos cuidados, para tentarmos diminuir a dor, o sofrimento. Então, agradecemos aí a participação, eu pude ver aqui que muitas manifestações, muitas colocações, enfatizando, reforçando tudo isso que nós estávamos conversando. E aí vamos finalizar nesse momento, né, agradecendo ao Alain, vou passar os agradecimentos ao Alain, infelizmente a internet dele caiu, ele não conseguiu se conectar novamente para finalizar, né, o raciocínio que ele vinha desenvolvendo e passar as suas considerações finais, né, suas palavras finais, mas o nosso agradecimento ao Alain por essa conversa no coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Uma conversa sobre pandemia e todos esses outros assuntos aí relacionados, na visão da doutrina espírita. O nosso boa noite e até a próxima conversa. Muito boa noite.